nosso boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos para mais uma semana. Eu quero saudar também os nossos internautas, porque nós estamos transmitindo ao vivo, tanto pelo Facebook Aurélio Robles, como pela comunitária Vida Nova. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar a nossa exposição de hoje, segunda-feira, dia 12 de setembro de 2022, né? Isso para ficar bem gravada a data. E hoje, para mim, antes de fazer a prece, é um dia especial. Hoje eu estou completando 51 anos de Americana. Cheguei na madrugada do dia 12 de setembro de 71. Uma madrugada fria, né? Estamos aqui. A Americana me recebeu bem, estou aqui até hoje, né? Então, agradecendo a Deus, agradecendo a todos, e agradecendo a minha cidade que me recebeu de braços abertos. Mas o nosso fato hoje é agradecer a Deus por todas essas oportunidades, agradecer a Deus por mais uma semana, pelo fato de podermos retornar aos poucos à nossa rotina normal do Centro Espírita Pátria do Evangelho, e podermos falar com vocês, companheiros daqui, como os companheiros da internet, podermos hoje, com essa maravilha de tecnologia, podermos falar um pouquinho mais distante e dizer, Divino Mestre Jesus, obrigado por mais esta oportunidade. Pedir a tua assistência seria redundante, porque ela jamais nos falta. O que podemos pedir é que o teu propósito nos ajude e nos inspire para que possamos transmitir aquilo que nos propomos, bem como cada um possa entender a mensagem. Sê conosco, abençoa os nossos propósitos, que assim seja. Bem, o nosso tema de hoje, ele é mais uma narrativa, é mais um histórico do que propriamente um tema doutrinário, mas com informações importantes. Nós vamos falar da civilização egípcia antiga, aquela civilização perdida que nós não damos tanta importância, mas que influenciou tanto na nossa cultura, né? Ela foi bastante importante, né? Para nossa cultura. A civilização egípcia, os seus patrimônios culturais, suas origens e seus conhecimentos, suas iniciações, seus mistérios, seu valioso legado para a posteridade e as pesquisas futuras, ainda porque até hoje nós não entendemos a cultura egípcia. Até hoje tem enigmas desafiando a nossa audácia, desafiando os conhecimentos, mas nós vamos entrar. Então nós vamos fazer considerações iniciais. Antes de entrarmos na matéria propriamente dita, algumas considerações. A doutrina espírita se funda no princípio no princípio da existência da alma, né? Da sua pré-existência, da existência dos espíritos, na sua encarnação e na sua reencarnação e na sua vida depois da morte, quando nós podemos entrar em comunicações, nós que se estivermos desencarnados, entrar em comunicações com aqueles que ficaram encarnados. Ou como estamos encarnados, recebermos
as informações de encarnado. Queremos dizer a princípio que esta exposição, essa pesquisa dos egípcios antigos, né, da cultura egípcia antiga, vai provar uma coisa, vai provar que a doutrina espírita não inventou reencarnação, a doutrina espírita não inventou os espíritos, a doutrina espírita não inventou a comunicabilidade dos espíritos com os encarnados, enfim, ela não inventou o espírito. Se nós podemos atribuir a um inventor, né, se é que podemos usar esse atributo, nós podemos dizer que o inventor de tudo isso é Deus. Tudo isso está na lei de Deus. É uma lei natural. E a doutrina espírita apenas se propôs a estudar, descobriu a existência de tudo isso, mas essa civilização egípcia está há mais de 5.000 anos, né? ou quase 10.000 anos, não podemos precisar, antes de Cristo. Eles já falavam isso, né? Ele também se funda no conhecimento do conhecimento espírita, as migrações espirituais. O que são as migrações espirituais? Podemos dizer as imigrações e as emigrações e imigrações. Emigração é quando vai embora, imigração é quando vem, né? Então existe no mundo espiritual, nas colônias espirituais, nos mundos habitados, que em todos os mundos habitados, eles são habitados por quem? Por espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, mas são espíritos. Existe uma população espiritual antes da população material. Mas esses espíritos constantemente migram, constantemente imigram e emigram. Eles vão para outros planetas e vêm para o planeta de origem. Então existe uma troca, um câmbio, né, de espiritual, mudando de lugar para outro. Assim sendo, quando a Terra ela deixou de ser um planeta um planeta primitivo para entrar na condição de mundo de expiações e prova, ela se habilitou a receber. Eu estou falando, não estou relendo isso aí, só coloquei isso aqui também só para a gente ter uma noção do que fala. Então ela se candidatou a receber espíritos que já estavam na condição de expiação e prova. Espíritos que alguns não conseguiram acompanhar a evolução do planeta, ou seja, no caso, o planeta que mandou, que exportou espírito para cá, um contingente muito grande, ele estava saindo da condição de mundo de provas e expiações para entrar no mundo de regeneração, não? Eu vou ser um pouquinho breve, eu vou colocar porque o texto o tema é um pouquinho longo, né? Então agora vamos falar da civilização egípcia propriamente dita, né? A Terra recebeu um grande contingente de espíritos, segundo Emmanuel, né? Vindo da constelação de Cachoeiro, né? O planeta, a Capela, né? Eu estou procurando tirar meu óculos aqui, se vocês vão dar licença um pouquinho, porque eu não estou conseguindo ler, viu? Eu não estou conseguindo ler. A gente que já temos meses de vida, né? A gente apaga um pouquinho o farol, né? Então, deixa eu pegar aqui, inclusive vou ficar um pouquinho mais baixo aqui para eu ler, né? Então a Terra ela recebeu uma contingente desses espíritos vindo da constelação de Cachoeiro,
vindo da constelação de Cachoeiro. Esses espíritos chegaram aqui na condição de degredados. O que era eles são degredados? Eles estavam... eles não tinham condição de acompanhar a evolução daqueles planetas. Assim como a Terra hoje já está ascendendo à condição de mundo de regeneração, muitos de nós, oxalá que não sejamos nós, né? Mas muitos de nós seremos degradados, exilados para um planeta que está entrando na condição de provas e expiação. Você sabe quando a Terra entrou em prova e expiação? Eu não sei, né? Mas o que nós podemos dizer foi quando os espíritos passaram a ter consciência de si, quando começaram a escrever, né? Já tinha descoberto a escrita, então eles já começaram a ter consciência da sua individualidade, já começaram a se reconhecer como filhos de Deus, como conhecer a Deus, saber que obedeciam ou que pertencia a uma espiritualidade maior. Assim sendo, então, mas o nosso planeta, então foi chamado, passando nessa categoria, foi chamado de um planeta de provas e expiações. Quem que estava em expiação aqui? Aqueles que vieram de outros planetas, né? Porque não puderam acompanhar. Então já tinham cometido muitos erros. Os nativos da Terra, vamos dizer, que originaram a sua condição de humano, né, na Terra, começaram a seu período de humanização na Terra, eles estavam em aprendizado. Eles só queriam prova, né? Prova para ver se passava de ano, assim como se faz na escola. Na escola não se dá uma prova antes de se lecionar bem a matéria, o professor explicar, só depois vai passar para a prova, não é isso? Passar para a prova, ver se o aluno está apto a ir para frente. Também isso acontecia com os originários da Terra. Quanto aos que vinham de outros planetas, eles já traziam culpa de lá, já traziam muito erro e iam espiar os seus passados, né? Então eles vinham aqui numa condição especial, com três objetivos. Primeiro, eles tinham o objetivo de reparar aquilo que eles fizeram errado em outros mundos. Segundo, eles tinham a necessidade de recuperar a sua condição para depois voltar para os seus planetas. E, no caso, ele tinha também um terceiro objetivo, que era cooperar com a evolução dos nativos da Terra, né? Dos nativos da Terra. E entre os espíritos que vieram para a Terra, lá da constelação de Cachoeiro, os egípcios eram os que se instalaram e formaram a civilização egípcia antiga. Eles eram constituídos de espíritos que tinham menos débito, né, no banco da economia moral divina. Eram os espíritos menos comprometidos. Então eles receberam uma oportunidade oferecida por Jesus, que é o diretor, o presidente, o governador espiritual do nosso planeta. Então Jesus os recebeu numa condição de dar oportunidade para que eles viessem aqui se recuperar, mas ao mesmo tempo cooperassem com a nossa cultura, né? Então eram os espíritos com menos débitos morais que tinha.
e suas experiências reais estavam muito vivas no seu íntimo. Eles não perderam totalmente, não ficaram totalmente neutros, esquecidos das suas culturas. Eles traziam ela de forma de subconsciente, eles trouxeram a sua cultura para cá. E é isso que nos chama atenção. Mas eles trabalhavam muito, né, com muito amor, para eles voltarem o mais depressa para a pátria que ficou distante, porque aquelas lembranças, embora não fosse de forma lúcida, mas no seu subconsciente estava vivo, né? Aquela história que eu já fiz uma palestra aqui, falei do paraíso perdido, que nós vamos encontrar na Gênesis mosaica, né? Nós vamos encontrar na Gênesis, falando disso, né? Eu falei da questão da Eva, a questão da mulher voltar a ter dor do parto, porque naquele mundo dela não tinha, né? Então, podemos dizer que os egípcios talvez estivessem assim, né? Eles eram conscientes do seu degredo e eles trabalhavam com esse amor, porque eles sabiam que estavam aqui por motivo dele. Então, eles trouxeram as suas organizações religiosas para si e para nós. Em todos os corações morava a ansiedade pela volta. Então, eles apressaram as marcas de sua cultura. E qual é a maior marca da cultura deles? As pirâmides. As pirâmides são a marca da grande cultura, da grande evolução daqueles espíritos. As pirâmides que estão aí desafiando os nossos engenheiros mais audaciosos para saber como que levantaram essas pedras, né, a tanta altura e como fizeram com tanta precisão, que nós vamos ver no final. Mas eles tinham sua ciência secreta e seus motivos de ocultação dessa ciência, né? Aqueles traziam uma ciência e seus mestres da antiguidade guardaram de forma secreta aqueles conhecimentos. Aquela ciência se multiplicaram, porque o número de exilados lá da constelação de Cachoeiro, né, era muito grande, de espíritos nas mesmas condições, de espíritos que assimilavam as mesmas condições, né? Suas formas eram, ou melhor, sua fama, eles eram imensos, eles tinham uma fama imensa. Eles faziam o chamado culto secreto. Eu estou correndo porque, se for falar, é um capítulo do livro A Caminho da Luz. Esse livro A Caminho da Luz, não sei se vocês viram, foi lançado em agosto de 1938. Eu estava pensando em me reencarnar naquela época. Acredito que os restos, ninguém estava encarnado aqui ainda. Eu não sei, a dona Nena, né? Já estava, né? Estou esquecendo que tem ela que é um pouquinho antes que eu, né? Então, até os próprios gregos, eles se interessaram pela tradição, pela cultura, porque a gente sabe que no passado tinha os cultos dos iniciados, né? Ou iniciático, como quiserem. E principalmente na época de Moisés, tinha os cursos iniciáticos egípcios. Estudiosos dizem que Moisés, ele pertencia aos iniciáticos egípcios. E assim sendo, ele conhecia aquilo que nós chamamos de 10 mandamentos, não era nada mais, nada menos que um regimento interno que eles tinham lá entre os iniciados egípcios,
que a Bíblia diz que ele recebeu ordem, aqueles mandamentos diretos de Deus. Não, o que ele recebia, segundo estudiosos, né? O que ele recebeu, né, ele recebeu ali no Monte Sinai, foi a forma de como passar aquilo ali, porque até então era coisa secreta. Como passar isso para o povo? Então, estudou-se uma forma de mandar, em forma de passar em forma de mandamentos, né? Em forma de ordem, como lei divina. E os 10 mandamentos prevalecem até hoje com sua beleza, né? Com sua grandeza. Então, eles colocaram, o que ele recebeu foi as inspirações, que Moisés era um grande médium, né? Inclusive foi o primeiro médium a psicografar, o primeiro ou talvez o único a psicografar em pedra, né? Em pedra, que os 10 mandamentos tinham as tábuas da lei. A tábua não era nada mais do que menos que pedra lavrada, né? Então ele colocou. Então esses eram os iniciáticos egípcios. Agora, mas os gregos não estavam à altura de entender a cultura dos egípcios trazido de suas pátrias longínquas, né? Mas estas ficaram restritas a uma sociedade específica. A cultura dele ficou porque ele não podia colocar o povo, os natos da terra, não tinha condição. Então ele ficou ficou algo, diríamos assim, meio escondido. Eles tinham outras formas de passar, de conversar com as pessoas que eram nativos da terra. Enquanto para os egípcios, né, a iniciação na ciência da morte se revestia de aspecto lúgubre e de muito cuidado. Para os gregos era festa. Então os sacerdotes egípcios tinham um cuidado em passar e falar sobre a morte com muito respeito. Os egípcios, enquanto isso, os gregos que descobriam, faziam festa, jogavam todo exteriormente, como nós vamos ver mais para frente também. Os sábios egípcios conheciam a inconveniência da revelação de suas iniciações, né, na época, daí as iniciações ocultas, né, secretas, né? Os círculos esotéricos sabiam da existência do Deus. E agora nós vamos entrar na questão do politeísmo, né? Você sabe todo mundo sabe o que é o politeísmo? O politeísmo era uma coisa da mitologia egípcia e da mitologia grega, né? Que era a crença na multiplicidade dos deuses, né? Por isso, politeístas, né? Então, eles acreditavam que cada virtude, como cada vicissitude, ou cada defeito, ou cada qualidade, era atribuída a um Deus. Tinha um Deus que cuidava. Então, tinha um Espírito que cuidava, né? Mas o pessoal do círculo esotérico lá dos egípcios, ele já conhecia a existência de um Deus único. Mas por que eles permitiram o politeísmo, né? Então, sem como ser absoluto e total, assim, então eles permitiram, né? Os mestres, os grandes mestres permitiram, os grandes mestres como Jesus e o diretor espiritual do planeta, então, por conhecerem a fraqueza dos seres humanos, que estavam começando, para eles tudo era novidade, eram inocentes de tudo, eles não tinham capacidade de perceber, de assimilar o conhecimento de um Deus único, né? Então, por isso, eles criaram os seus ídolos, né? os seus deuses, né?
E eles permitiram isso porque eles não tinham capacidade de entender um Deus único, um Deus sozinho, capaz de direcionar e dirigir tudo. É isso que era a dificuldade, porque para nós ainda é um pouquinho difícil saber como que Deus cuida de tudo. Mas hoje, pela doutrina espírita, nós sabemos que Ele criou as leis que funcionam naturais, né? E Ele está ciente de tudo. Então, os sacerdotes da época conheciam as fraquezas de jovens de todos os tempos, satisfazendo-as com as expressões esotéricas. Porque aqui você vê que eu escrevi esotérica com X, exotérica, né? Eu escrevi com X. Qual a diferença de esotérica com X e esotérica com S? Esotérica com S, né, é aquela que era fechada, era íntima, então oculta. E a esotérica era aquela que se jogava ao público, né? A esotérica com X. Me chamou a atenção que eu não tinha, até agora, se eu não fosse preparar isso, até agora eu não tinha também visto essas expressões, viu? Aí eu fui procurar no professor Google, né? Da intenção de homenagear as forças visíveis que controlam os fenômenos naturais, classificando por espíritos da massa na categoria de deuses. Foi aí que estão aí as origens do panteísmo, né? Que acredita em Deus. Daí nasceu a mitologia da Grécia, ao perfume das árvores, é meio poético isso aqui, ao som das flautas dos pastores, em contato permanente com a natureza e as suas reverências. Então, para reverenciar a natureza, nasce aí o politeísmo, né? Agora, nós vamos entrar num fator interessante. Eles faziam o culto à morte. A morte para eles era importante, porque eles acreditavam que morrendo ia ser melhor. Daí o respeito, o cuidado dos egípcios, né, daquela civilização egípcia, em tratar a morte com toda a dignidade. A morte para eles não tinha esse aspecto tenebroso que tem para nós. A morte para eles era um fato de passagem, uma libertação. Isso que a doutrina espírita está começando a conhecer hoje, né? Então, eles tinham culto. Mas, entre aqueles que vieram de lá, nem todos estavam nos mesmos níveis evolutivo. E havia aqueles que sentiam mais. Vamos ver aqui mais o que tem aqui. Um dos traços desse grande povo foi a preocupação insistente e consciente com a morte. As suas vidas eram apenas um esforço para bem morrer. Seus papiros e afrescos, né, estão cheios dos consoladores mistérios da leitura. Afresco, né? Inclusive o nosso amigo me falou outro dia na aula de quarta-feira. Afresco eram os desenhos que eles faziam, né? E eles chamavam também de frescos, né? Então, aqueles desenhos estão cheios desse fato motivado de como era a vida depois da morte. Eles têm isso aí, né? Mas há outro aspecto. Era natural, o grande povo dos faraós guardava a reminiscência do seu doloroso degredo na face obscura do mundo terreno. E tanto lhe doía essa questão que
eles acreditavam que era um castigo de Deus, né? Os grandes faraós sabiam que era a culpa dele, mas uma grande parte da massa que veio acreditava que era castigo de Deus, mas sabia que era pela sua desobediência, né? Porque eles tinham muito mais conhecimento, talvez já estivesse como nós estamos agora, mas ele acreditava que por aquela desobediência Deus podia puni-lo mais e até fazer com que eles deixassem, né, que no caso, estamos aqui, homem, espírito encarnado num homem, né? Mas por um castigo, Deus podia me tirar desse corpo aqui por outra pessoa para substituir o Aurélio e me levar para o corpo de um cavalo, para o corpo de um porco, para o corpo de qualquer bicho, né? Um bicho, às vezes até um bicho selvagem, dependendo da minha condição de agressividade. Então eles pensavam isso. A doutrina espírita mostrou, o estudo espírita mostrou que não é possível. Isso se chamava metempsicose. Não é possível, porque o espírito não retrograda. Nós passamos já pela condição, nós tivemos formação no nosso princípio inteligente lá atrás, nas raças pré-humanas. Mas uma vez chegando à condição de homem, nós podemos ser burro na inteligência, nós podemos ser cachorro na agressividade, um tigre na maldade, sei lá. Podemos ser, mas seremos sempre homens, né? A nossa condição moral pode nos rebaixar, às vezes, a quem de um animal, mas jamais nós vamos voltar fisicamente à condição de animal. Então vamos continuando. A metempsicose para eles era fruto de sua amarga impressão a respeito do exílio penoso que lhe fora infligido no ambiente terrestre. Para eles era difícil, né? Eles sofriam. Esses estavam em expiação. Inventou-se desse modo uma série de rituais e cerimônias para solenizar o regresso dos seus irmãos à pátria espiritual. Então, quando morria, eles faziam muita cerimônia, porque achavam que aquele que morria estava liberto do castigo, né? Os mistérios de Ísis e Osíris, né? Ísis e Osíris, Ísis é uma deusa egípcia, né? Uma deusa que eles acreditam muito trabalho, né? Então os mistérios de Ísis e Osíris não eram símbolo era um símbolo de forças espirituais. Então eles acreditavam em Ísis e no fenômeno da morte. Ainda quando eles tinham ainda o culto da metempsicose. Íris é importante deusa egípcia, a ela se atribuía a cheia do Nilo. Então tem uma época no ano que dá uma cheia do chove e tem essa cheia, não sei se até hoje ainda existe, mas existe essa cheia do Nilo, não pesquisei isso. E essa cheia do Nilo trazia muito humus, fertilizava as terras em toda a extensão do Nilo e tinha fartura. Então eles atribuíam esse milagre a Osíris quando chovia bastante. E o Osíris, né? A Íris e o Osíris era um deus, não só noturno, também um deus de arte, né? Então tem muitas atribuições. Eu busquei essa aqui do Osíris, né? Agora nós vamos entrar numa coisa muito interessante que eu achei, pelo menos, que é os egípcios e as ciências psíquicas. Vocês sabem que são ciências psíquicas, né?
Hoje nós temos psiquiatra, psicólogo, pedagogo, todo trabalhando com ciência psíquica, estudando a mente, né? A psique de todo mundo, né? As ciências psíquicas da atualidade eram familiares para os magos sacerdotes egípcios. Quer dizer, aquilo que nós estamos conhecendo, começamos talvez há um século para cá, entender de psicologia, de coisas, um século e meio, talvez não tenha 2 séculos, já era conhecida há milhares de anos atrás, né, por eles, que eles traziam. Né, então isso é importante. O destino e a comunicação dos mortos, a pluralidade das existências e dos mundos eram para eles problemas solucionados e conhecidos. Era uma coisa que eles não davam mais nem importância, porque já era rotineiro para eles, conhecido, coisa rotineira, natural para eles. Eles cultivaram a arte da pictografia. O que é a arte da pictografia? Da pintura, né? Da pintura. E nessa arte, eles apresentam, aqui falo através de frescos, viu, Anderson? Então, nos frescos, que eram os desenhos que eles chamavam, que faziam em pedra, ele tinha muitos desenhos com os homens materiais acompanhado do seu duplo espiritual. Quer dizer, eles já conheciam isso. O que para nós espírita é o perispírito. Na Bíblia, o Paulo fala muito do corpo espiritual, do corpo e de corpo astral, né? Então, isso já era conhecido, já vem deles já conhecia. O que nós conhecemos de perispírito, hoje eu já conhecia. Os papiros nos falam de suas avançadas ciências nesse sentido. Através delas puderam os egiptólogos, é um nome difícil de falar, egiptólogos, né? Os egiptólogos modernos puderam reconhecer que os iniciados sabiam da existência do corpo espiritual, preexistente que organiza o mundo e as coisas dando das formas. Porque hoje, né, pelo Espiritismo, a gente sabe que na formação do nosso corpo está à frente o perispírito dando forma, né? Nós imprimimos no perispírito, quando vamos encarnar, as condições que nós precisamos. Nem tudo que nós trazemos no nosso corpo físico embora nos pareça genético, mas é hereditária. Nem tudo é hereditário. Nem tudo vieram dos nossos pais, mas vieram muito do nosso perispírito que projetou um corpo para nós passarmos pelas provas e pelas experiências que nós precisamos. Eles já conheciam isso e hoje os egiptólogos modernos estão conhecendo isso, né? Nós vamos ter muita coisa, muita novidade nessa... nós vamos ter muita novidade no futuro, viu, gente? Daqui a 2050, diz que nós vamos ter um conhecimento nessas áreas muito grande. Esses conhecimentos vão vir à tona, né? Então, ainda continuando com o egípcio, seus conhecimentos a respeito das energias solares com relação ao magnetismo humano eram muito superiores aos da atualidade. Isso é o Emmanuel que está dizendo, não sou eu não. Os conhecimentos do magnetismo, eles eram muito superiores que os nossos na nossa atualidade. Bom, mas ele disse isso em 1938, né? Lá pela década 4 do século passado. Já passamos mais de 8 décadas, né? Já evoluímos, já tem muitos conhecimentos que não tinha naquela época, né? Desses conhecimentos nasceram os processos de mumificação dos corpos
cujas fórmulas se perderam na indiferença e na inquietação dos povos. Eles tinham conhecimento que eles conseguiram mumificar. Acho que tem múmia até hoje lá, com a sua forma. Pela uma energia magnética, eles conseguiam aprender e fazer essa mumificação, né? Tem um companheiro nosso que falou, mas ele tem isso hoje, tá? Mas se tem hoje que nós descobrimos, mas eles já conheciam naquela época, nós vamos conhecer agora, nos anos 2000, né? Nós passamos a conhecer isso, ou no fim do século passado. Seus reis estavam tocados do mais alto grau de iniciação, enfechando nas mãos todos os poderes espirituais e todos os conhecimentos sagrados. Se chamava sagrado, sagrado é uma força de expressão, mas é alguma coisa que para nós é intocável ainda, por isso, ainda, por enquanto, não são tão sagrados que nós não poderemos tocar e chegar lá, nós vamos chegar lá. É por isso que a sua desencarnação, olha que coisa importante, a sua desencarnação provocava a concentração mágica de todas as vontades no sentido de cercar o túmulo de veneração e de supremo respeito. Esse amor não se traduzia apenas nos atos solenes de mumificação. As pessoas se sentiam bem nos seus féretros. Os féretros, lá, né, as pessoas que podiam ir, né, porque era restrito, elas sentiam bem, porque os próprios cadáveres expeliam uma energia muito boa, e isso rendeu homenagens e homenagens a ele, né? Os egípcios e as ciências psíquicas ainda. Também o ambiente dos túmulos era santificado por um estranho magnetismo, né? Santificado por um estranho magnetismo. Os grandes diretores da raça que faziam jus a semelhantes consagrações eram considerados dignos de todo o silêncio da morte. Na época não existia canonização, viu? A canonização veio muito mais tarde, uns 10 mil anos mais tarde, e a canonização é criação da Igreja Católica, com todo respeito, mas é uma coisa que foi criada na época, alguns séculos depois de Jesus, viu? Criaram a canonização, que chama as pessoas de santo. E a gente sabe pela doutrina espírita que esses que receberam esses títulos têm todo o nosso respeito. Porém, aquilo que nós chamamos de santo, que o homem vê de santo, pode ter sido espíritos que foram degradados de outros planetas, né? de outras constelações, porque não conseguiu acompanhar. Então, aquilo que nós chamamos de santo, com todo o respeito, está muito distante de ser santo. Nessa saturação magnética que ainda aí estão a desafiar milênios, aí estão a desafiar milênios, residem as razões da tragédia amarga. Isso aqui é uma mitologia, né? A razão da tragédia amarga, que eles acreditavam que eles eram tão sagrados que se alguém, vou falar rápido, se alguém tentasse abrir uma tumba de um faraó, eles tinham um castigo daqui, como que chama deixa eu ver se eu consigo falar, no espírito, na entidade que eles falam, Lord Carnarvon. Era uma crença de que quem violasse uma múmia
uma múmia teria uma maldição por muito tempo, mas isso foi criado pelos outros, né? Não foram os faraós que ditaram, né? E que tem aqui a múmia do faraó, né? De algum dos seus companheiros. E fala que aconteceu, né? Lá no Tut, um faraó da 18ª dinastia. E ainda por isso é que muitas vezes nos tempos que correm, os aviadores, não sei se acontece, os aviadores ingleses, eles observam o não funcionamento dos seus aparelhos ao passar aparelho radiofônico quando as suas máquinas atravessam o voo, a limitada atmosfera do Vale Sagrado. Então, ainda tem aquela energia. Tá dando para entender isso aí, gente? Eu estou correndo um pouquinho porque é muito... Agora nós vamos entrar numa questão interessante. Também aqui eu não vou me aprofundar porque precisaria muita pesquisa. Eu não tive tempo e nem estaria em condição de fazer essas todas as pesquisas. Eu vou ler por alto aquilo que o Emmanuel passou para a gente no livro A Caminho da Luz, né? Voltamos aqui para o desenho. Até hoje, as pirâmides são enigmas para os pesquisadores de todos os tempos. E nós não vamos entrar no mérito dessas questões. Segundo Emmanuel, esses imigrantes não ficariam, não ficaram desamparados de Jesus. O diretor espiritual do nosso orbe não os deixou desamparados, enviando-lhe mensageiros que os inspirassem para deixarem a marca maior de sua cultura inteligente para os pósteros, né? Para aqueles que viessem depois, né? E que essas marcas foram as pirâmides. Aquelas almas exiladas que as mais interessantes características espirituais singularizam, eles, pelas forças do alto e dos círculos iniciáticos, sugerem a construção de grandes pirâmides. Naquele tempo sugeriu as grandes pirâmides, que ficaria como sua mensagem eterna para as futuras civilizações do orbe. Esses grandiosos monumentos teriam duas finalidades simultâneas. Então, para que foram feitas as pirâmides? Então, primeiro, aqui eu fui obrigado a colocar em letra um pouquinho, em caracteres um pouquinho menor, então é um pouco mais difícil de... Levantaram-se as grandes construções que assombram a engenharia de todos os tempos. Todavia, não é o colossal... eu deixei para trás uma coisa, deixa eu falar. Ele tinha dois objetivos. Deixar para a posteridade estudos, e era o templo também onde ele se reunia. Eram os templos sagrados dos iniciados de então, né? Depois desapareceram. Então, voltando aqui, levantaram-se grandes construções que assombram a engenharia de todos os tempos. Todavia, não é o colosso dos seus milhões de toneladas de pedra, nem o esforço hercúleo do trabalho de sua justa posição, o que empolga e impressiona a quantos contempla esse monumento. A gente sabe que até hoje a nossa engenharia não sabe como que se levantaram essas pedras, né? A grandes alturas, a maior parece que tem 184 metros de altura, com pedras de toneladas que não existe máquina até hoje que possa içar, que possa levantar, né?
Não se sabe disso. Então, se levantou muita hipótese, eu li também, mas é hipotético. Uma teoria ali, que eles fizeram rampa. O Paulo César Frutuoso, ele deu um parecer também, porque existe um filme, né? Eu não sei como que chama o filme, que eles colocam ali uma massa, né? Um vapor leitoso, que nós conhecemos por ectoplasma. E ele, estudioso como ele, dos fenômenos que acontecem lá no Lar Frei Luiz, ele sabe que o ectoplasma tem a capacidade, né, característica de até levantar corpos. Então, porque as pedras ali foram cortadas a centenas de quilômetros distante das pirâmides. Então, essa exalação ectoplasmática ou de ectoplasma, que era muito abundante entre eles, fazia com que as pedras se deslocassem, viessem ali sem o auxílio. Ainda hoje eu estava falando de mundos mais evoluídos e falei no programa de rádio que nos mundos mais evoluídos nós não vamos precisar de carro, mas os construtores de carros, os montadores, não fiquem tristes não, porque isso aí vai demorar milhões de anos, não tem? Dá tempo de eles explorar esse comércio muitas vezes, né? Mas nós não vamos precisar, porque vamos ter capacidade. Nos mundos superiores, o corpo é tão diáfano, tão fino, tão sutil, que os espíritos podem visitar outros planetas. Está ali no capítulo, no encerramento do capítulo da reencarnação do Evangelho. Resposta de São Luís. Eles podem visitar outros planetas, até com seus corpos, mas eles só fazem em missão. Se nós tivéssemos essa capacidade, nós íamos por curiosidade conhecer primeiro Marte, depois Júpiter, depois não sei quem, né? Mas lá eles só fazem por missão, né? Então os espíritos são evoluídos. E voltando na questão, então o Paulo César Frutuoso fala que seria através desta, mas é hipotético também, não existe nada provado. Se via através desse ectoplasma, esse colchão de ectoplasma que levantava as pedras. E eles tinham capacidade para isso, né? E a gente não sabe. Mas não é isso, né? A justa posição, a altura que elevaram as pedras que chama atenção. Tem outras coisas que chamam atenção. Eu não vou entrar também em muitos detalhes, porque essa é uma coisa bem científica, o que vem a seguir, e vou deixar para a gente estudar, para a gente pensar, né? As pirâmides revelam os extraordinários conhecimentos daquele conjunto de espíritos estudiosos das verdades da vida. A par desses conhecimentos, encontra-se ali os roteiros futuros da humanidade terrestre. Ali ainda está para ser estudado, viu? Cada medida tem sua expressão simbólica relativamente ao sistema cosmogônico do planeta e a sua posição no sistema solar. Ela tem ali, ela significa, os estudiosos veem, ela tem uma marca mostrando a posição do nosso no cosmo, a posição do planeta no cosmo, no universo, né? Isso, talvez eu não soubesse explicar por quê, mas tem seu objetivo. E também no sistema solar, né? No sistema solar. Ali, o meridiano ideal que atravessa mais continentes e menos oceanos, né? Fizeram uma linha, né? Menos oceanos, e através do qual se pode calcular a extensão das terras habitáveis pelo homem, a distância aproximada entre o Sol e a Terra,
a longitude percorrida pelo globo terrestre na sua órbita, aquilo que ele faz durante 24 horas, né? No espaço de um dia, né? A precessão dos equinócios, de posição de estrela, de coisa, né? Eles faziam ali. Bem como muitas outras conquistas científicas que somente agora vem sendo consolidada. Isso eles conheciam há milhares e milhares de anos, né? Então, mas esse povo, agora eu vou dizer mais também, esse povo eles tinham um curto espaço de tempo, né? Mas esse curto espaço de tempo eram centenas de anos que eles retornaram ao mundo, para eles retornaram ao seu mundo. Então eles retornaram, desapareceu, nós não entendemos muito, estão ali as culturas dele, todas deixadas nas pirâmides, para que nós entendamos, né? Então eles regressaram, né? Depois da edificação extraordinária, os grandes iniciados egípcios voltaram ao plano espiritual no curso incessante de séculos. Não foi do dia para a noite. Com o seu regresso aos mundos ditosos da capela, vão desaparecendo os conhecimentos sagrados dos templos tebanos, que, por sua vez, os receberam dos grandes sacerdotes de Mênfis. Né? Mênfis, na mitologia grega, era uma cidade do Antigo Egito, né? A antiga capital de Anesseret, né? Não sei esse nome como tem. Além da mitologia grega, Mênfis era uma cidade do Antigo Egito, a antiga capital dessa cidade. Né? Então, em algumas centenas de anos, reuniram-se de novo, se diz Emmanuel, nos planos espirituais. Os antigos degredados com a sagrada bênção do Cristo. Então Jesus abençoou ele, Jesus agradeceu. A gente não tem informação disso, só a doutrina espírita que entra nesses detalhes. A outra doutrina não admite a reencarnação, né? Então a maioria regressa então ao sistema de capela. E eles vão ali retornarem seu conhecimento, mas eles não abandonaram a Terra, porque centenas de milhares de espíritos eles ficaram aqui nas hostes de Jesus e se reencarna aqui periodicamente. A gente vê esses grandes missionários, se reencarna periodicamente para nós termos esse conhecimento, né? Então era isso que eu queria passar para vocês, né? Por alto, né? Quem quiser ler o livro A Caminho da Luz, o capítulo o capítulo 4 que fala da cultura egípcia. Então estamos aí. Então agora nós vamos para o passe, mas antes uma recomendação. Estou ficando velho. Alguma recomendação, né? Bom, eu quero dizer o seguinte, né? Eu não falei disso no começo. A gente tem esse livro Fundamento da Doutrina Espírita, é de graça, viu? Quem quiser conhecer aqui só pedir, nós temos. Vamos pegar aqui já temos uma quantidade acho que suficiente desse livro. E dizer o seguinte, nós recomendamos o uso da máscara ainda, né? Tanto para aquele que vai receber, como para aquele que vai transmitir o passe. Quem não tiver a máscara, nós temos máscara aqui para oferecer, né? Então, o uso da máscara é uma necessidade e a gente vai ter esse uso, vai ser constante aqui
para nosso passe, porque faz parte da recomendação de saúde, né? Então, gente, muito obrigado a todos, um beijo no coração de todos, obrigado a todos os internautas que nos acompanharam, né?